Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena o quê? Fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial que vocês precisam, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos ler esse pedacinho? Basta a cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, te louvamos, porque nessa noite temos o prazer e o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Que ela seja revelada a nós, que possamos entendê-la com clareza e que ela venha ao nosso coração, para que possamos colocar em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você é bom de imaginação? Quem é bom de imaginação? E eu quero que você imagine agora, e você vai me ajudar. Imagina um equilibrista. Você já viu equilibrista? Às vezes no sinal você passa, eles puxam uma fita, uma corda, de um canto para outro, amarram firme e andam em cima, às vezes com alguma vara ou até com uma bicicleta. Você está conseguindo ver? Então quero que você veja esse equilibrista. Ele chegou num vilarejo e ele armou e ele amarrou a sua corda de um porte para o outro da rua, mas numa posição bem elevada. E aí ele subiu naquela corda, e aí ele ia atravessar de um lado para o outro, se equilibrando. E as pessoas começavam a se juntar para observar o que ele estava fazendo. E ele, com muita facilidade, habilidade, passava para um lado da rua, depois voltava, atravessava para o outro lado da rua. E para dificultar um pouquinho mais o número, ele pegou um carrinho de mão, subiu mais uma vez, e com aquele carrinho de mão atravessou para um lado, e todos ficavam encantados. Faz cara de encantado aí, assim, quem está encantado? Isso, pronto, facilitou, melhorou um pouquinho. E aí ele atravessou porque é difícil. E ele voltou com aquele carrinho, quase caindo, e ele chega, e as pessoas ficavam encantadas. Faz cara de encantado aí, me ajuda, como é cara de encantado? Isso, igual quando você vê a pessoa que você ama. Isso, pronto, está perfeito. Mas um bom artista, ele dificulta ainda mais o número, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda, participa comigo. Sim ou não? Sim ou não? Tá quase bom. E aí, encheu aquele carrinho de pedras. Encheu o carrinho de quê? Ficou mais difícil. Mas ele é muito habilidoso. E a altura, bem alto, cerca de 4 metros de altura, e ele com aquele carrinho, sem nenhum tipo de equipamento de segurança, porque ele é muito habilidoso, mas tem um risco de cair. E sofrer um grave acidente. Mas ele pega aquele carrinho de mão cheio de pedra e vai andando no meio do caminho, a corda balança e você faz cara de assustado, porque ele vai cair e morrer. Isso, pai, vocês são bons demais. Se não fosse vocês, eu tinha caído aqui. Mas tudo já era programado, porque ele é muito habilidoso. E ele chega lá no final, e aí ele pergunta, vocês acreditam que eu vou chegar de volta? Sim ou não? Vocês acreditam que eu vou chegar de volta? Vocês confiam em mim? Não, bem forte, cara de confiança. Vocês confiam em mim? Pronto, agora eu vou voltar. E aí ele volta com muita habilidade, ele chega lá no ponto inicial. E ele pega, tira todas as pedras de dentro do carrinho. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você confia nele? Ele já mostrou habilidade, sim ou não? Ele vai conseguir de novo? Sim ou não? Sim ou não? Você confia nele? Sim ou não? Agora eu quero fazer um convite para você, porque você está lá na beira da rua. Eu já fui e voltei
sem nada. Eu fui e voltei com o carrinho de mão. Eu fui e voltei cheio de pedras. Agora eu quero ir e voltar com você dentro do carrinho. Ninguém tem coragem de ir. Sabe por quê? Porque nós confiamos até o momento que a gente tem que entrar no carrinho. Enquanto a gente está vendo a distância, enquanto a gente está só observando, nós fazemos cara de quem confia. Nós declaramos que confiamos, mas na hora de subir no carrinho e entregar a nossa vida nas mãos daquele condutor, nós hesitamos. E assim nós fazemos com Deus. Na hora em que nós temos que depender completamente dele, o nosso coração se enche de preocupações e de ansiedades. Mas nesse mundo que nós vivemos, que é marcado por essa insegurança, por essa incerteza, por essas dúvidas, esse texto que nós lemos, ele vem para trazer aquele bálsamo, aquele refrigério, aquela tranquilidade ao nosso coração. Porque o custo de vida aumenta, a insegurança aumenta, as incertezas do futuro aumentam e a ansiedade vai tomando conta da nossa vida. E Jesus, sabendo disso, ele deixa esse ensinamento para nós, sabendo que os discípulos enfrentariam preocupações, sabendo que os discípulos enfrentariam adversidades, ele deixa esse poderoso ensinamento e nos convida a trocar, e convida você a trocar a ansiedade pela confiança nele. A preocupação que você tem por fé. E a substituir o medo que você sente no seu dia a dia pela segurança da sua presença. Se você abrir seu coração e permitir que a palavra de Deus seja plantada e frutifique, você passará a buscar o seu reino em primeiro lugar, encontrando paz, segurança e tendo a certeza de que Deus cuida de todas as coisas. Você quer entrar no carrinho de Deus? Sim ou não? Então vem comigo, vamos passo a passo na palavra nessa noite, que nós vamos aprender coisas poderosas. E você pode já anotar no seu caderninho, se não tiver no seu celular, mas principalmente no seu coração. Anota assim: a ansiedade é perigosa. A ansiedade, ela é perigosa. Vamos ler o verso 25 mais uma vez. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu sei que não tem nada ligado diretamente à mensagem, mas quando eu li o texto pela primeira vez, veio ao coração o desejo de falar algo exatamente nesse ponto. Não se preocupem com a sua própria vida. Se o texto está falando para você não se preocupar nem com a sua vida, quanto mais se preocupar com a vida dos outros. Você não dá conta nem da sua, vai querer dar conta das dos outros. É só uma pausa aqui. Eu acho que Deus quer falar alguma coisa sobre isso. Então, olha só para a sua vida, deixa dos outros, cada um vive a sua, né? Fica tranquilo. Vamos voltar para o texto aqui, depois a gente corta, edita e fica parecendo que nem falei nada, né? Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Nós podemos aprender algumas coisas entendendo que a ansiedade é perigosa. Primeiro, a ansiedade, ela distorce a visão da vida. As preocupações, elas distorcem a nossa visão de vida. Jesus está ensinando aqui que a vida, ela é mais preciosa, ela vale muito mais do que as coisas materiais. E nós
gastamos a nossa vida para ter. A ansiedade nos faz focar naquilo que é ter, é possuir, e não naquilo que é ser. Nós vivemos no meio de um mundo rodeado por insatisfações. Suas coisas estão boas, estão funcionando, está servindo para você, mas a insatisfação, o desejo pelo ter é tão forte que te faz enlouquecer em busca de algo que você não precisa, para provar algo para alguém que não está nem aí para a sua vida. Geralmente nós somos levados a focar naquilo que é ter. É ter a melhor roupa, é ter o melhor sapato. Compramos algo porque tem uma marca que tal pessoa falou, hoje não é mais na TV, antigamente eram nas novelas, nos filmes, nos programas de TV, hoje são os influenciadores digitais. Porque a pessoa diz que tal lugar, a comida é boa, você quer ir lá nesse lugar, porque está mostrando que a roupa que está usando é a roupa que deve ser a tendência, e nós queremos comprar, e somos movidos por sentimentos. E ficamos ansiosos, preocupados, desejando algo que não deveria mover o nosso coração. Porque somos levados a ter, e não a ser. E Deus não quer saber o que você tem. Deus quer saber quem você é, quem você se tornou, quem você é para a sua família, para os seus amigos, para a sua igreja. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim: ame as coisas eternas, e as temporais lhe serão dadas. Ame as coisas momentâneas, temporais, e perderá as duas. Há um ensinamento aqui, que a ansiedade, ela distorce a nossa visão de vida. Ela nos tira do foco e ela nos leva para algo que é errado. Mas além disso, ela também desgasta e ela não serve para nada. Você já viu alguém preocupado? Alguém ansioso? Tem uma conta para pagar. Tem algo para comprar. Talvez não seja algo que os influenciadores estão movendo você a ter, mas são necessidades básicas. Talvez você olhe para a sua casa, para a sua despensa, para a sua geladeira, e não tem aquilo que você necessita. Você começa a ficar preocupado, você começa a ficar ansioso, e aquilo vai te desgastando. Talvez uma enfermidade que você enfrenta, uma briga no meio da família, um problema, talvez uma possibilidade de demissão, de perder o emprego que você tem, um problema com algum irmão, isso vai te deixando ansioso e te consome. Mas o texto no versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A ansiedade, ela desgasta e não traz solução alguma. A preocupação só vai te roubar a energia e vai externar que você está tentando ter o controle de todas as coisas, sendo que você deveria entregar nas mãos de Deus. O Senhor é o condutor. O Senhor é aquele que vai segurar no carrinho, vai te colocar dentro e vai te levar para o outro lado. Não deveríamos nos preocupar com nada, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Os dias do homem estão determinados, é isso que tem lá em Jó, no capítulo 14, no versículo 5. Tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de sofrer algo, tem gente que tem preocupação, coisas que podem acontecer, que vai ser lá na frente, mas o texto diz: os dias do homem estão determinados, tu decretastes o número de seus meses, estabeleceste limites para que ele não possa ultrapassar. Deus tem um controle de tudo. E além da ansiedade desgastar,
ela revela a falta de confiança em Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a entregar nas mãos dele. Filipenses vai dizer assim, olha, Paulo diz aos Filipenses, não ande ansioso por coisa alguma. E aqui não dá brecha para você colocar algumas coisas. Eu confio em Deus nessa área. Eu confio em Deus neste momento. Eu confio em Deus enquanto eu estou na plateia, no chão, olhando o equilibrista passar no meio da corda. Mas no momento em que eu tenho que passar por aquilo, eu já não confio no Senhor. Eu perco o controle das coisas. Eu já não consigo confiar em Deus. Eu confio em Deus que terei a provisão porque eu estou empregado e todos os meses eu tenho o meu salário na conta. Eu confio em Deus na saúde porque eu estou em pleno vigor físico. Eu confio em Deus com a minha família porque tudo está em ordem. Eu confio em Deus porque as portas estão abertas. Porque o vento está soprando ao meu favor. Porque as coisas estão dando certo. Mas e no dia em que as coisas começarem a dar errado? No dia que a porta fechar? No dia que a tempestade formar? No dia em que o sol não aparecer, como o texto que o pastor Fábio leu, no dia em que a figueira não der o seu fruto, que a vide não der o seu fruto. E no dia que os campos sumirem, os gados sumirem dos campos, eu vou confiar no Senhor. A maioria das preocupações que nós temos. Um estudo foi feito e chegou à conclusão que 90% das preocupações que nós temos nunca vão ser realizadas. Nunca. De 9 em cada 10 preocupações que você tem, ela não vai acontecer. Mas nós temos isso no nosso coração e vai revelando a nossa falta de confiança em Deus. Mas anota aí no seu caderno. A ansiedade não muda o futuro. Escreve aí bem forte. A ansiedade não muda o futuro. Ela apenas destrói o teu presente. Anota bem forte. A ansiedade nunca muda o futuro. Apenas destrói o teu presente. E que eu quero que você entenda o segundo princípio dessa noite, que é o cuidado de Deus. Vamos ler o versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? 3 coisas nós observamos aqui. A primeira delas, Deus cuida das aves. O que vale mais? Um pássaro? Sei que você pensou, um pássaro na mão ou 2 voando. Não, não é isso. Mas o que vale mais? Um pássaro ou você? Quem é mais valioso? Uma ave no céu ou a sua vida? E nós não aprendemos esse valor. Elas não trabalham. Não é motivo para você não trabalhar, tá? Elas não acumulam, elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam, o que não é motivo para você também não poupar. Não é sobre isso que o texto está falando. Jesus está falando sobre o cuidado de Deus. E você observa que Deus as alimenta. O Senhor entrega. O Senhor dá. O Senhor coloca na frente deles. E Deus veste os lírios. Os mais antigos vão levar de louvores que falam de lírios. Os lírios nos campos.
Deus veste essa planta tão linda, tão preciosa, tão agradável aos olhos. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu assim. E por que você fica preocupado com o que vestir? Deus não vai cuidar das coisas que você precisa? Ele alimenta, Ele cuida das aves. Ele veste os lírios. E Ele nos leva, nos desperta a entender que a nossa fé precisa ser muito maior do que as nossas ansiedades, do que as nossas preocupações. Muito maior do que aquilo que você necessita. Porque se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá muito mais a vocês? Você é mais precioso do que isso. Você é mais precioso do que uma ave, você é mais precioso do que uma planta, uma flor. E se Deus cuida tão bem deles, por que não vai cuidar de vocês? Olha o que está despertando aqui, homens de pequena fé. Só revela a fé que nós temos. Quando nós duvidamos, nos preocupamos, ficamos ansiosos, não dormimos, nós não confiamos na graça de Deus. Querido, confie na graça de Deus, que é aquele que colhe onde não semeou. É aquele que colhe onde não plantou nada. Isso é graça de Deus. Vamos olhar para o Éden? Eu gosto muito quando Jesus está falando em Mateus 19. Porque eles fazem uma pergunta a Jesus. E eles se remetem a uma situação com Moisés. Aí Jesus diz assim, olha, mas lá no princípio não era assim. Então, quando a gente precisa, às vezes, entender algo, é importante voltar lá no princípio. Vamos voltar no Éden. Deus está criando todas as coisas. Depois que Deus cria tudo, Ele faz um jardim. E coloca dentro do Éden. Éden significa lugar de delícias. Então Deus fez um lugar de delícias, depois plantou um jardim e colocou nesse local. Depois de tudo pronto, já está tudo florido, já tem frutos, já tem plantas, já tem tudo. Tudo preparado. Aí Deus faz o homem e coloca dentro do jardim. Deus pega um lugar de delícias, melhora, planta um jardim, coloca lá dentro e depois entrega para o homem. E aí Deus dá uma ordem, Ele diz assim, ó, coma livremente de todo o fruto que há no jardim. Você só não pode comer nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas de todas as outras coisas você pode desfrutar. É uma ordem de Deus. Desobedecer a Deus é pecado? Sim ou não? Me ajuda. É pecado ou não? Sim ou não? Sim. Então, na hora que Deus dá a ordem para Adão, coma livremente de toda a árvore que tem no jardim, é uma ordem que Ele está dando. Se Adão se recusa a comer, ele está desobedecendo a Deus. E é isso que nós fazemos no dia de hoje. Deus entrega algo para nós, por sua graça, e eu rejeito. Ele está dizendo assim, olha, não se preocupe, porque eu sou o provedor na sua vida. Eu vou sustentar você, eu vou entregar para você. Se você buscar o meu reino em primeiro lugar, o que você comer, o que beber, o que vestir, não vai faltar para você. Talvez você não tenha o que você queira, mas nunca vai faltar aquilo que Deus quer. Jamais falta o que Deus quer. E eu rejeito isso, eu estou desobedecendo a Deus. Mas é porque eu não semeei. Adão semeou alguma coisa? Adão pegou alguma sementinha, foi lá, cavou um buraco, plantou e regou todo dia e cuidou. Não. O jardim estava pronto. Era só desfrutar. É a graça de Deus.
A graça é você colher onde não plantou. Se você semeia, cuida e depois colhe, aí você tem mérito. Aí já não é graça. A graça de Deus, ela é disponível para nós. E Deus está te dizendo hoje assim, ó, não ande preocupado com nada. Não ande ansioso com nada. Só busque a mim. Só busca a minha presença. E você vai desfrutar da minha graça. Aleluia! E caminhando para o final. O remédio para todas as nossas preocupações. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós ouvimos muitas vezes esse texto. E já nos foi ensinado algumas vezes. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vai acontecer na sua vida. E a gente promete demais. Até o que não a palavra está prometendo. O que o texto está dizendo? Que todas estas coisas, que coisas? O que comer, o que beber, o que vestir. Não tem outra coisa aí. Tá? A bolsa de marca é problema seu. O carro que você quer trocar sem necessidade é problema seu. O dinheiro que você quer gastar, que você não tem e Deus não prometeu, é problema seu. Deus está lá no trono olhando assim, não, eu não prometi isso aí não. Tem nada a ver com isso não. Vai procurar com quem falou. A palavra de Deus está nos ensinando o quê? O que comer, o que beber, o que vestir. As necessidades que você tem, alinhadas à vontade de Deus, jamais vai faltar para você. Então você precisa parar de correr atrás das coisas erradas. E como nós gastamos a nossa vida correndo atrás de coisas erradas. Como nós gastamos a nossa energia, os nossos dias, a nossa saúde, em busca daquilo que não é propósito de Deus. Aquilo que Deus não quer que a gente busque. Você já perguntou para você mesmo? Chega hoje e diz assim, Senhor, som do meu coração. E traz o verdadeiro motivo. Por que eu quero ganhar mais dinheiro? Por que eu quero emagrecer? Aqui a Dani engordou a gente no começo do culto, deixa eu emagrecer nós agora. Por que você quer emagrecer? Por que você quer ir na academia? Por que você quer comprar um carro novo? Por que você quer trocar de casa? Por que você não quer mais a TV que está na sua sala e quer uma TV maior? Por que você quer um celular novo? Por que você quer fazer uma viagem? E você já se perguntou o porquê? Por que eu quero fazer esse investimento? Por que eu quero guardar esse dinheiro? Por que eu quero fazer essa reserva? Por que eu estou correndo atrás dessas coisas? E veja se a resposta que você vai dar a você mesmo vai estar alinhada à vontade de Deus. Depois, quando você tiver essa resposta, você vai perguntar para o Senhor, Senhor, isso que eu estou buscando, isto que eu estou correndo, o Senhor se agrada? O Senhor quer? O Senhor deseja que eu faça isso? Para de correr atrás das coisas erradas e coloque Deus em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar e o resto se encaixa. Coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Coloca Ele, a presença dEle, a sua palavra, o Espírito Santo, a comunhão com os irmãos, servir na igreja. Coloca Ele em primeiro lugar. Estabelece Ele como prioridade na sua vida.
E você vai desfrutar de segurança, porque Deus passa a cuidar de você. Você vai desfrutar de paz, porque a busca por Ele é o remédio contra a ansiedade. Você vai desfrutar da presença dEle. E a ansiedade, as preocupações, os remédios que você tem tomado hoje, que não resolvem o seu problema, eles vão ser lançados fora. Porque aí você vai passar a viver um dia de cada vez. Cada dia traz o seu próprio mal, a sua própria preocupação. Por que se preocupar com algo do amanhã, se você já tem o de hoje? Cada dia a sua própria preocupação. Há uma frase que diz assim: o amanhã pertence a Deus. E olha como é bom confiar em Deus. Olha como é bom entregar para o Senhor. Deus, Ele estava no teu ontem. Deus, Ele está no teu hoje. E Ele está no teu amanhã. E quando você se entrega a Ele, busca Ele, você pode ter vivido o teu passado. Você está no seu presente, mas você não está no seu amanhã. Então você já está confiando em alguém que sabe o que vai acontecer amanhã. Você está confiando em alguém que tem preparado todas as coisas, antes mesmo de você nascer. O Senhor nos conhece quando ainda estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe. Assim que o salmista diz. Salmo 139. Quando ainda era lá no ventre, ainda estava sendo formado, o Senhor já conhecia todos os nossos dias. Quando eu busco o seu reino, eu estou me entregando a Ele, estou colocando Ele em primeiro lugar, e estou dizendo para Ele: esse Senhor cuida da minha vida. E nós podemos ouvir a voz de Deus por sua palavra, Ele dizendo assim: fica tranquilo, fica livre de preocupações, porque eu já estou no teu amanhã. Billy Graham diz assim: diz não, que já não está mais entre nós. Mas em uma das suas mensagens eu li a última página da Bíblia. E tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem na sua vida. Porque é o Senhor quem está conduzindo. E nós podemos relembrar que a ansiedade, ela distrai aquilo que realmente importa. Podemos lembrar que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Somos mais valiosos que as aves do céu, que os lírios no campo. E Deus cuida de cada coisa. E a segurança nos dá paz quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar.